Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Conhecendo o Caminho. Aqui é Juliano, para a gravação de mais uma reflexão, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Hoje estou aqui em Caxias do Sul, estou de férias, né? E gostaria de gravar uma reflexão, né? Para nós todos, que eu acho importante. Aqui na Serra Gaúcha é muito frio, né? Mais frio que na região metropolitana de Porto Alegre, né? Mas hoje um sol, né? Um sol bem bacana pra gente poder curtir o dia. Eu que estou de férias, né? Aqui visitando familiares aqui em Caxias. E eu gostaria de fazer uma reflexão aqui, tirar um tempo aqui no carro para poder fazer uma reflexão, né? Nem vou usar muito a Bíblia, né? Vou simplesmente fazer uma reflexão mesmo. E o tema é referente ao coração, né? A mente de nós cristãos. Não devemos ter um coração endurecido. E quando eu digo isso, abre um leque, né, de várias situações do que significa isso, né? Mas nesse tema específico de hoje, não tenha o coração endurecido referente à palavra de Deus, né? E quando eu digo a palavra de Deus, é no sentido de que nós vemos que, querendo ou não, a palavra de Deus ela acaba gerando em vários aspectos, em vários temas dentro dela, gera margem de interpretação, né? E isso nós vemos desde sempre, desde os tempos dos apóstolos, nas próprias epístolas ali, a gente vai ver que já tinha gente ensinando doutrinas com interpretações erradas, né? Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer que a gente não pode ser orgulhoso, né? Eu aconselho sempre, isso que eu estou falando para vocês também serve para mim. Não seja orgulhoso, né? E não tenha o coração endurecido quando nós ouvimos um ensinamento e esse ensinamento muitas vezes não é o que a gente pensa, né? Mas nós temos que dar a oportunidade de ouvir o outro lado, né? Dar a oportunidade de ouvir o outro lado, analisar os argumentos bíblicos, né? Que aquela pessoa, que aquele pregador, que aquela pessoa está tentando passar, né? Então, você veja, eu vou dar um exemplo para você, tá? Vou dar um exemplo. Quando eu saí da Universal, onde eu congregava, eu estava um processo ali de estudar a palavra, né? E estudando ali no início que eu estava estudando, eu iniciei estudando o Novo Testamento, né? E eu acabei vendo um vídeo de um líder da Adventista, e ele me convenceu sobre a questão do ser humano não ter uma alma quando morre, né? Ter consciência, ir para algum lugar. Ele deu a explicação no entendimento adventista, que aquilo me convenceu, né? Então eu, a partir dali, comecei a acreditar que quando morre, a pessoa fica inconsciente até a ressurreição, que ainda não aconteceu, é claro, né? A ressurreição. Mas eu comecei a ver mais lógica naquilo. Mas eu sempre pedindo para Deus, né? Eu não quero, né? Eu quero sempre chegar na interpretação correta, né? E nunca quero botar o pé numa interpretação só e nunca mais mudar. E aí, quando eu terminei de estudar o Novo Testamento, na época eu comecei a estudar o Velho Testamento, ali os profetas, né? Eu me lembro que quando eu cheguei no livro de Salmos,
eu comecei a estudar o livro de Salmos e comecei a entender melhor a questão do Sheol, né, do Hades, né? E aí eu consegui, quando eu estudei os Salmos, eu consegui entender aquela história, parábola, do rico e do Lázaro, e aí eu consegui entender, aí se encaixou melhor as coisas para mim, e aí eu voltei a crer, né, na alma, no sentido da consciência após a morte, né? E eu mudei meu pensamento novamente, né? Então, por quê? Porque eu não tenho coração endurecido, né? Então, se eu tiver que mudar meu pensamento, meu entendimento em algum tema bíblico, né, eu vou mudar. Se eu ver que eu estou errado, se eu ver que eu não tô indo pelo lado certo, eu estou entendendo errado, e depois eu vejo que começo a entender um texto diferente, alguém me mostra diferente, não tem problema de eu mudar. E é isso que eu quero aqui passar para você, né? Para você não ter um coração endurecido com doutrinas, né? Então, por exemplo, assim, sabe quando aquelas pessoas, né, que dizem assim, não, eu nasci assim, eu fui criado assim, eu vou morrer assim. Isso está errado. Por que você não pode analisar as informações, você não pode analisar as coisas para ver se você não tem que mudar seu pensamento, a sua forma de crer? Por quê? Você veja que quando Jesus ele se faz homem, se faz carne e habita entre os homens no passado, eles estavam lá, os fariseus, eles estavam, todo aquele pessoal lá, os judeus, eles estavam acostumados a viver religiosamente de uma forma, né? E quando Jesus começa a pregar ali a partir dos seus 30 anos, quando ele começa a pregar ali e começa a fazer seu ministério, choca a maioria deles, né? Mas por quê? Porque eles tinham o coração endurecido. Se eles tivessem, claro, quem não teve o coração endurecido se converteu, mas quem tem o coração endurecido, quem teve ali naquele contexto, analisou as palavras de Jesus, endureceu o coração, preferiu seguir o que já tinha prática de entender, de viver, de ensinar, e escolheram não ouvir a Cristo, né? Ouviram e negaram, ouviram e se indignaram. Agora, quando você tem um coração tranquilo, um coração aberto, uma mente aberta, você analisa o ensinamento daquela pessoa que está te ensinando de uma outra forma, né? E você analisa os argumentos bíblicos, né? E vai meditando naquilo para ver se realmente você está entendendo errado ou não. Não tem problema nenhum você mudar o entendimento. Os judeus, no contexto de Jesus, mudaram. Eles começaram a ouvir a pregação de Jesus, eles mudaram o seu entendimento da palavra. E hoje em dia tem muitas divisões, muitas denominações diferentes que pregam entendimentos diferentes. E no YouTube também, em todos os lugares você vai ver entendimentos diferentes, né? Então, você não deve ter um coração endurecido que você não queira nem ouvir o outro lado. Você tem que aprender a ouvir o outro lado. Ouça o outro lado. Assim como um dia eu ouvi, né, a visão adventista e comecei a crer como eles na questão da alma, depois estudando a palavra eu vi que não, que eu tinha que mudar novamente meu pensamento, e eu mudei, né? Então, não ache, né, sabe, não ache que você é o dono da verdade e você não pode ouvir o outro lado, não pode analisar os textos do outro lado, sabe? Por exemplo, tem a questão do extremismo também, né? O extremismo. Às vezes, a pessoa, ela crê, ela ensina tal doutrina dentro da palavra de Deus. Ela ensina uma doutrina que ela acha que quem não concordar com ela
aquela pessoa é um herege, né? E você tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado porque muitas vezes você não está analisando com sabedoria, né? Porque assim, ó, você tem algumas doutrinas que são refutáveis 100%, né? Por exemplo, Paulo ele refutou Himeneu e Fileto, né? Isso está lá numa das cartas para Timóteo, que eles estavam pregando que já havia acontecido a ressurreição naquele contexto. E Paulo refutou eles. Por quê? Porque a ressurreição é um fundamento, uma das bases do evangelho, né? A nossa fé, um dos pilares da nossa fé é a ressurreição. Nós cremos o que Paulo falou, que aqueles no toque da sétima trombeta, da última trombeta, né, os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos, né, incorruptíveis, e os vivos serão transformados. Então, um dos pilares da nossa fé é a ressurreição. Então, vem uma pessoa e prega que a ressurreição já aconteceu, com esse mundo como está hoje, não se encaixa com a palavra de Deus, não se encaixa com o contexto. Então, você tem que refutar sim, né? Outro exemplo que se tem que refutar também é aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas que pregam que Cristo foi criado, que Cristo não tem divindade, que Cristo não é Deus, né, que Cristo é só o Filho do Pai, o Filho de Deus, ele não tem divindade. Essas pessoas também temos que refutar, porque são pilares do Evangelho, né? Você tirar a divindade do Criador. Cristo é o Criador. A palavra diz que ele é o Criador, né? E ele se fez homem, né, para nos resgatar, fazer uma nova aliança, não só com os israelitas, mas com o mundo todo, né? Aquele contexto das duas casas de Israel. Então, agora tem doutrinas na palavra que você vê que tem margem de interpretação para os dois lados, e tem bons argumentos para os dois lados. Então você tem que analisar, né? Então, sabe, quando você vê assim, por exemplo, uma pessoa, por exemplo assim, nós vemos que temos muitos irmãos em Cristo hoje, vou dizer que no Brasil, no caso, né, que vai ter uma parte que entende o Espírito Santo de uma forma, vai ter outra parte que entende o Espírito Santo de outra forma. Mas nenhum dos dois grupos está sendo herege, porque os dois lados têm argumentos bíblicos, interpretações, entendeu? Então, não podemos dizer, o fulano ali é herege porque ele entende diferente de mim, né? Não. Ele está entendendo na sua sinceridade daquela forma, assim como o outro também. Então não é herege, né? A verdade é uma só, sim, mas e aí? E aí, se os dois têm argumentos para os dois lados, né? Então você tem que entender que tem que respeitar. Tem que respeitar, né? A união, quando possível, a união acima dessas coisas, sabe? Não dá para deixar de ter comunhão com as pessoas por causa de doutrinas, algumas doutrinas bíblicas. Eu entendo diferente. Não, mas o que importa é a união, o que importa é a comunhão, sabe? É o bom testemunho. E então você não pode bater o pé e ser orgulhoso, ter o coração endurecido, dizer, não, eu creio dessa forma e ponto, não vou nem te ouvir. Não. Ouça o outro lado, veja o outro lado. Veja o outro lado, veja o entendimento do outro lado para ver se você não está errado. Eu penso assim, um dia eu ouvi uma frase, e eu concordo com essa frase. Eu vi uma frase de uma pessoa, ela disse assim, eu não tenho compromisso com o erro. Eu penso assim, eu não tenho compromisso com o erro. Eu posso, de repente, ficar anos entendendo algo de uma forma. Mas se eu, analisando um outro lado que está tentando me explicar, e aquilo eu entender, e buscando em Deus, né, o entendimento, e chegar à conclusão que eu estava errado, eu vou mudar. Por que eu vou ter o coração endurecido? Por que eu vou ter o coração endurecido, a mente fechada, para dizer, não, a verdade é essa e ponto?
Não tenho que ter o coração endurecido. Eu não tenho coração endurecido. Se eu tiver que mudar um entendimento, se alguém me provar na Bíblia, na palavra ali, o contexto, e eu analisando, meditando, chegando, orando a Deus e chegando num consenso que realmente é aquilo, eu vou mudar. Então é isso que eu aconselho para você. Não tenha o coração endurecido. Não tenha a mente fechada. Analise os argumentos bíblicos, analise com respeito, né? E veja se aquilo realmente é a verdade ou não. Porque muitas vezes as pessoas, sabe, deixam de receber uma bênção. Não bênção, não estou falando bênção material, mas uma bênção de você, sabe, aprender mais, crescer na fé, no entendimento, sabe? Porque tem o coração fechado, tem o coração duro, não querem mudar, né? Como, por exemplo, assim, uma pessoa que tem um coração endurecido, ela não quer, sabe, crescer ela acaba não crescendo na fé, por quê? Porque ela não quer aceitar que no Evangelho, que na palavra de Deus, que na doutrina não existe você acender uma vela para uma imagem de escultura, isso não tem nada a ver com o Evangelho. E a pessoa ela não quer aceitar porque ela foi criada assim, ela quer morrer assim. A pessoa perde, deixa de crescer na fé, de subir degraus na fé, no relacionamento com Deus por causa de doutrinas que ela não quer abrir mão, que ela não quer enxergar na palavra que está errado. Ou como o adventista que é fanático, que ele não quer entender que o sábado ensinado pelo adventista está errado, entendeu? Por mais que não seja pecado guardar o sábado, mas isso é algo da sombra, da lei, que tem argumentos de Paulo, em Hebreus, em Gálatas ali, em Colossenses, que mostra pra gente que aquilo era sombra do verdadeiro sábado que é na vinda de Cristo, sabe? Então, as pessoas deixam de crescer na fé porque elas querem viver uma doutrina que elas não querem abandonar porque elas acham que aquilo é verdade, é o coração endurecido, sabe? Não tem um coração endurecido. Não tem um coração endurecido. Saiba ouvir o outro lado. Analise os textos, medite. Se não for, ok, não vou mudar. Não tem lógica aqui, não está se encaixando, não vou mudar. Agora, daqui a pouco, você pode crescer na fé, tem uma pessoa que está tentando te ajudar, passando um entendimento, e você não quer mudar porque você tem o coração endurecido e acha que você tem é o dono da verdade. Isso não é legal. Isso não faz bem para ninguém. Então é isso, eu queria passar essa reflexão e acho que é importante, né? Todos nós, eu sei que tem pessoas que é mais difícil do que outras, mas eu acho importante você saber ter esse coração aberto, essa mente aberta, saber analisar com respeito todos os lados, até você chegar à doutrina mais correta possível no entendimento da palavra de Deus. Amém? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, né? Se foi edificante para você esse vídeo, deixa o curtir aí. E Deus abençoe muito você, sua família. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.